Oi, bom dia. Eu estou aqui mais uma vez para falar sobre a sua verdadeira identidade, parte 67. Sua vida está parada? Você acha que está perdendo tempo? Não, você não está perdendo tempo. Esperar faz parte do processo. Tudo aquilo que acontece na sua vida é necessário para que Deus cumpra aquilo que Ele tem para fazer por você e através de você. Ninguém pode impedir o que Deus tem para você, nem você mesmo. E hoje a mensagem, Deus vai mostrar isso para você. Durante um tempo eu trabalhei numa firma e eu fui controle de qualidade nessa firma. Então eu tinha que saber o que as pessoas não sabiam e eu tinha que enxergar o que elas não enxergavam. Então no meu trabalho eu tinha que revisar o trabalho das pessoas e eu tinha um carimbo. Que depois de revisar o trabalho de cada um, eu carimbava o trabalho delas. Aquele carimbo significa que eu estava aprovando o trabalho delas. Então, se eu enxergava o que elas não enxergavam e eu sabia o que elas não sabiam e eu aprovava, se o cliente reclamasse ou houvesse algum prejuízo para a empresa por causa de alguma coisa que eu aprovei, sendo que não estivesse de acordo com o cliente, a responsabilidade seria minha, certo? Então Deus, não foi à toa que eu fui controle de qualidade nesta empresa. Deus me mostrou há pouco tempo agora. Por que Ele fez eu exercer essa função no meu trabalho? Olha, graças a Deus, Deus me honrou muito, gente. Como Deus me honrou. Graças a Deus, ninguém tinha reclamação do meu trabalho. Graças a Deus. Então, por que Deus está desenhando verdades espirituais para nós? Vamos lá? Deus, ele é a própria sabedoria. Deus sabe o que a gente não sabe. Deus, ele é onisciente. Ele enxerga o que a gente não enxerga. Como eu, né? E ele, lá na fundação do mundo, tem antes da fundação do mundo, mas vamos para a fundação do mundo. Quando ele fez o homem, ele disse que era bom, ou seja, ele aprovou. Quando ele disse que era bom, ele aprovou. E quando no final de tudo que ele criou todas as coisas, no sétimo dia, ele disse que era muito bom. Ele ratificou. Então ele botou o carimbo dele de aprovação. O homem foi aprovado antes da fundação do mundo, mas ali na criação ele desenhou para nós quando ele disse, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era muito bom. Ali ele deu o carimbo de aprovação, ele desenhou para nós. Então, se agora Deus reprovasse o homem, porque o homem é mau, dizendo que o homem é mau, que o homem é pecador, como a gente ouviu até hoje, né? Que Deus diz que o homem é mau, o homem é pecador, que o homem cobiça o pecado, que o pecado está se multiplicando, que Deus vai castigar, que Deus está triste com o homem, decepcionado com o homem, enfim, tudo aquilo que vocês já conhecem. Se Deus reprovasse o homem por causa disso, por causa do mal, ele estaria reprovando a si mesmo. Não é o homem que seria o incompetente, ele que seria o incompetente. Porque ele sabe, ele é a própria sabedoria, ele sabe o que a gente não sabe. Ele é onisciente, ele enxerga o que a gente não enxerga. E ele aprovou. Então, se ele reprovasse o homem porque o homem é mau, pecador, amados, ele que seria o incompetente. Ele estaria reprovando a si mesmo. Então, os perdidos não existem porque Deus está castigando o homem porque o homem é mau, o homem é pecador, o homem é miserável, o homem comete pecado. Não, não é nada disso. É porque, infelizmente, o universo é feito de antônimos. Da mesma forma que existe o bem, existe o mal. Da mesma forma que existe a vida, existe a morte. E assim por diante. A salvação, existe a perdição. Por causa dos antônimos. O antônimo é o contrário do que Deus é. Da mesma forma que Deus é real, o mal também é real. Então a razão, ela tem o direito de falar. Por isso que existem os perdidos. Mas não porque eles são maus. Eles são pecadores, são desobedientes e praticaram o mal e Deus está reprovando a eles. Não, os perdidos são inocentes como os salvos também são inocentes. A diferença dos perdidos para os salvos é que Jesus não provou a inocência dos perdidos. Eles vão ter um advogado de acusação, mas não tem nenhum advogado de defesa. Jesus só advogou a causa, provou a inocência de 2/3 da humanidade. 1/3 vai se perder,
porque não tiveram um advogado de defesa. Tiveram um de acusação, mas não tiveram de defesa. Não existe inocente culpado, existe inocente caluniado. É diferente. Os perdidos são inocentes caluniados. Os salvos são inocentes justificados. Jesus provou a inocência e resgatou. Os perdidos são inocentes caluniados que não foram resgatados por Jesus. Porque, infelizmente, a razão tem o direito de falar e ela é tudo de negativo. Amém? Então, é só por isso que existem os perdidos. Não porque Deus está reprovando o homem, porque o homem é mau, pecador, nada disso. Senão ele estaria reprovando a si mesmo. Ele é que seria o incompetente. Amém? Então não foi à toa que Deus permitiu, fez eu trabalhar como controle de qualidade para Deus poder ler as entrelinhas para mim e passar para vocês de um outro ângulo, mostrando que tudo aquilo que se refere ao homem, na verdade, não, o errado seria Deus. Não é o homem que seria o errado, Deus é que seria o errado. Não é o homem que é incompetente, Deus é que seria o incompetente. Não é o homem que seria o mal, Deus é que seria o mal. Porque ele é a própria sabedoria, ele sabe o que a gente não sabe. Ele é onisciente, ele conhece o que a gente não conhece, ele enxerga o que a gente não conhece. E ele aprovou o homem, então para depois reprovar, tudo de negativo seria Deus e não o homem. O que Jesus falou? Quem muito lhe é dado, muito lhe é cobrado. Ele é tudo. Onisciente, onipotente, onipresente, o Altíssimo, a própria sabedoria. Enfim, ele é tudo. O homem é apenas criação. Então toda a responsabilidade ia cair sobre Deus, amados, e não sobre o homem. O homem jamais seria culpado de alguma coisa. É isso que Deus está desenhando através do controle de qualidade. Amém? Então, Deus mostrou de mais um ângulo que o homem não é mau, o homem não é pecador. Deus não erra, Deus não se engana. Amém? Não acabou não, gente. Tem muita coisa ainda maravilhosa do coração de Deus para o nosso coração. Tchau, tchau e tchau.